Olá pessoal, saudações, estamos de volta hoje no canal mais primitivo da Química Mundial para dar continuidade às reações de oxidação de compostos orgânicos. Agora, continuando esse processo, vamos fazer a oxidação de alcinos, que pode acontecer de forma branda e de forma enérgica. Nós vamos realizar a oxidação branda com o reagente de Bayer, por exemplo, permanganato de potássio, em meio básico, que é sinalizado aqui pela hidroxila, tá certo? Então, se eu quiser fazer uma oxidação branda, suave, de um alcino, eu tenho que ter o reagente de Bayer em meio básico, ok? Para que ele sofra a decomposição e gere o oxigênio nascente, o oxigênio atômico, que é instável, que é o reativo que vai atacar a molécula orgânica. Lembra, a gente não vai oxidar com o oxigênio O2 do ambiente molecular, por ele ser estável demais. Vamos sempre oxidar com oxigênio nascente ou oxigênio atômico. Aí vejam as possibilidades de resultado. Olha só. Quando eu tiver um alcino do tipo verdadeiro, por que alcino verdadeiro? Na classificação dos alcinos, alcino verdadeiro é aquele alcino que apresenta hidrogênio no carbono da tripla. Então, esse primeiro caso aqui é o caso de um tipo genérico de alcino do tipo verdadeiro. Se eu tenho um alcino verdadeiro, qualquer alcino verdadeiro, lembra, aquele que tem hidrogênio no carbono da tripla, quando ele sofre a oxidação pelo oxigênio nascente, ele gera um composto de função mista. No composto gerado, vai ser uma função mista entre aldeído e cetona. Então, sempre que eu fizer a oxidação branda de um alcino verdadeiro, um alcino com um hidrogênio no carbono da tripla, o nosso resultado é um composto de função mista, aldeído, cetona. Já os alcinos chamados falsos, aquele que tem a tripla no interior da cadeia, consequentemente os carbonos da tripla, não possuem hidrogênios, chamado alcino falso, certo? Tripla, no interior da cadeia, não tem hidrogênio nos carbonos da tripla. O resultado do processo de oxidação é uma diona, uma dicetona, uma diona vicinal. Dois grupos carbonila, C-O, em carbonos vizinhos. Então, amarra isso aí. Alcino verdadeiro, quando é oxidado, composto de função mista, aldeído, cetona. Alcino falso, aquele com a tripla no interior da cadeia, sem hidrogênio no carbono da tripla, alcino falso. Quando oxidado, dá uma diona, uma dicetona vicinal, beleza? E por último, uma curiosidade. O etino, que é um alcino do tipo verdadeiro, observa, porque ele é verdadeiro, tem hidrogênio no carbono da tripla e hidrogênio no carbono da tripla. Sempre que você fizer a oxidação branda do etino, gás acetileno, o seu resultado é sempre um dial, ou seja, um aldeído com dois grupos aldoxila, um dial, que na realidade é o etanodial como resultado. O resultado já fica fixo. Então, toda vez que eu oxidar o acetileno ou o etino, o resultado é o etanodial, um aldeído com dois grupos funcionais. Beleza? E o processo aqui é semelhante ao dos alcenos. Devido à presença do oxigênio nascente e do sal, que é o agente oxidante, ele vai quebrar aqui nessa molécula do alcino as ligações πs, que são fracas, gerando ao todo, quando ele quebra as duas πs, 4 valências livres. Certo? E quem é que vai ocupar essas valências livres? O oxigênio nascente reage com a água, produz quantas hidroxilas forem necessárias para ocupar cada uma dessas valências. Como esses dióis não vão existir por muito tempo, porque são instáveis, eles vão se estabilizar desidratando, gerando os produtos do processo. Vou mostrar para vocês, olha a mágica. Feito a mágica, gente, veja essa reação. Que tipo de composto eu tenho aqui? Hidrocarboneto com tripla, alcino. Verdadeiro ou falso? Verdadeiro. Tem hidrogênio ligado ao carbono da tripla. Está sendo tratado com oxigênio nascente, então já sei que é um processo de oxidação, mas qual? Branda ou enérgica? Eu vejo meio básico. Enérgica, suave. Já dá até para prever a resposta. Como esse alcino é verdadeiro, meu resultado vai ser um composto de função mista, aldeído e
cetona. Vamos fazer o processo? Olha só, primeira coisa que acontece, devido à presença do oxigênio nascente, do sal oxidante aqui, do meio básico, vai ocorrer a ruptura das ligações π que são fracas na molécula do alcino. Quebra π e quebra aqui, a π. Gera valência livre e valência livre. Ok? Parcialmente, teríamos esse resultado aqui. Essa entidade com essas valências livres, que logo serão ocupadas por quem? O oxigênio nascente reage com a água e forma hidroxilas, que irão ocupar cada uma dessas valências livres. Trago uma hidroxila para aqui, outra para aqui, outra aqui e outra aqui. Parcialmente, teria isso aqui, ó, um poliálcool. Aqui eu tenho um diol e diol no mesmo carbono. Isso não pode existir por muito tempo. Essa entidade é uma estrutura instável. Para se estabilizar, essa entidade vai ter que sofrer desidratação, vai ter que perder água. Ó, vai perder água aqui desse diol, sai hidroxila aqui e H aqui, e essa valência livre que resultou dessa ruptura do hidrogênio, oxigênio aqui, e essa valência livre aqui vão se unir formando um C+O. E aqui também, ó, sai hidroxila, hidrogênio, forma água, essa valência livre aqui se une a essa outra valência livre do oxigênio, formando o C+O. Então, nós teríamos esse resultado. Nesse carbono aqui, ó, C+O, carbonila, e nesse da extremidade, C+OH. Mas, quantas moléculas de água foram eliminadas? 2 moléculas de água. Olha o resultado. Eu tenho aqui, ó, grupo aldoxila, função aldeído, e a carbonila entre carbonos, função cetona. Se eu quiser dar o nome desse composto, eu tenho que ver qual é a função que é mais importante. No caso aqui, a função aldeído é mais importante que a função cetona. Então, o nome da cadeia principal deve ter o nome de um aldeído. Então, vou dar um nome. Como é que eu menciono a presença da cetona, do grupo cetona? A gente usa a palavra ceto. Como eu não preciso enumerar, porque só tem 3 carbonos, a carbonila, se ela existisse aqui para ser ceto, só poderia estar nesse carbono. Então, simplesmente eu faço isso, ó, ceto. Mencionei que tem cetona nessa estrutura. A cadeia principal é o nome da função mais importante, que é o aldeído. Prefixo para 3 carbonos, prop. Tipo de ligação entre os carbonos só é simples, infixo an, e todo aldeído termina em al. Então eu tenho aqui o cetopropanol. Então amarra isso. Toda vez que você fizer oxidação branda de um alcino verdadeiro, alcino que tem hidrogênio ligado ao carbono da tripla, seu resultado vai ser sempre um composto de função mista, aldeído e cetona. A não ser que o seu alcino verdadeiro seja o etino, o gás acetileno, o gás de maçarico, que o seu resultado será sempre o etanodial. Beleza? Vamos fazer outro exemplo? Olha a mágica. Feito a mágica, agora olha essa situação, ó, hidrocarbonito alcino, só que nesse alcino, ó, não tem o hidrogênio no carbono da tripla, alcino falso. Vou oxidar, está na presença de oxigênio nascente, e eu olho o meio básico, é a oxidação branda. Sempre que nós oxidarmos um alcino falso de maneira branda, seu resultado é uma dicetona. Vai ter 2 grupos funcionais, cetonas vicinais em carbonos vizinhos no seu resultado. Quer ver? Vamos fazer a reação, olha só. Primeiro passo, você vai imaginar que devido à presença do oxigênio nascente, do agente oxidante no meio básico, as ligações π, por serem frágeis, elas vão se quebrar. Quebrou π aqui, gera valência livre nesse carbono, valência livre nesse carbono, valência livre nesse e valência livre nesse carbono. Temporariamente, ficamos com isso aqui, ó. Parcialmente teríamos isso. Quem é que vai ocupar cada uma dessas valências? Lembra? Oxigênio nascente reage com a água, produzindo hidroxilas, que serão colocadas em cada uma dessas valências livres aí. Então eu coloco hidroxila nessa valência e nessa valência. Criei já um diol, que não pode existir por muito tempo. Nessa valência
e nessa valência outro biologênio. Tem um poliálcool aí. Só que eu tenho duas hidroxilas num só carbono, duas hidroxilas num só carbono. Isso não pode existir por muito tempo. Para se estabilizar, isso elimina a água. Então, essa entidade, ela é instável. Ela não vai existir por muito tempo. Para se estabilizar, ela perde água, ela desidrata. Ela perde água aqui, ó, quebra essa valência aqui, essa ligação aqui, gerando uma valência livre. Hidroxila, retira aqui o hidrogênio daqui, ó, quebrando a ligação aqui. OH mais H, H2O. Essa valência livre se une a essa, gerando uma carbonilo, C-dupla-O. O mesmo acontece aqui para adquirir estabilidade. Ó. Sai OH, se junta com esse H aqui. Valência livre aqui, se juntam formando o C-dupla-O. Resultado, C-dupla-O nesse carbono, C-dupla-O nesse outro carbono, em carbonos vizinhos, uma diona vicinal, uma dicetona vicinal. Mais quantas moléculas de água? 2 moléculas de água. Para dar o nome dessa cetona, essa dicetona é fácil, você numera do lado mais próximo ao grupo funcional, a um dos grupos. 1, 2, 3, 1, 2. O lado mais próximo é esse. Então, ó, 2, 3, 4, 5. Prefixo para 5 carbonos, prop. Tipo de ligação entre os carbonos simples, an. Toda cetona termina em ona. Como eu tenho 2 grupos, vai terminar em diona e eu sou obrigado a indicar a posição desses grupos. Onde é que eles estão? 2 e 3. Então eu faço 2,3 de ona. Beleza? E para não esquecer, fazer o balanceamento. Se for envolvido, ó, 4 átomos de oxigênio no processo, pode contar aqui, você só vai multiplicar aqui, ó, por 4. Eu esqueci de fazer isso no anterior. Faça, que vai ser sempre esse mesmo procedimento. Olha mais um exemplo para finalizar. Para finalizarmos, ó, o do etino, antes de irmos para a oxidação enérgica, finalizar a branda, o acetileno é fácil, o resultado aqui é o etanodial. Por que o etanodial? Vamos lá. Oxigênio nascente, oxidação, meio básico, branda, vai romper apenas as ligações π, gerando valência livre em cada um desses carbonos. Então, temporariamente, teríamos isso daqui. Quem é que vai ocupar cada uma dessas valências livres? Lembra? Oxigênio nascente reage com água, produzindo hidroxilas, que serão colocadas em cada uma dessas valências livres. Então, ó, OH, OH, OH e OH. Sabemos que não podemos ter 2 hidroxilas num carbono só. Para se estabilizar, vamos ter que desidratar e gerar água. A saída de água é aqui, ó, ruptura aqui, OH sai com esse H aqui, ó, ruptura dessa ligação. Água. Essa valência se une a essa, C-dupla-O na extremidade. O mesmo acontece aqui, ó, hidroxila, H, água, valência livre aqui, se unem, formando C-dupla-O. Resultado, C-dupla-O, H, C-dupla-O, H, mais 2 moléculas de água. Olha o aldeído formado, um dial, 2 grupos funcionais aldeídos, seria o etano, dial. Quantos oxigênios foram envolvidos? 4. Para o balanceamento. Beleza? Vamos agora para a enérgica de alcinos. Olha a mágica. Feito a mágica, gente, agora chegamos na oxidação enérgica dos alcinos. Para fazermos esse processo, agora o meio tem que ser ácido. Só acontece em meio ácido. Então imagina várias situações de alcinos tratado com oxigênio nascente proveniente de onde? Da decomposição do permanganato e potássio, reagente Bayer, em meio ácido, que é representado pelo H3O+, o hidrônio ou hidroxônio, beleza? Olha alguns possíveis resultados que nós vamos ter. Se eu tiver que oxidar de maneira enérgica um alcino verdadeiro, ó, hidrogênio ligado ao carbono da tripla na extremidade da cadeia, aqui ó, carbono radical com uma certa quantidade de carbonos, esse tipo de alcino verdadeiro, com a tripla na extremidade, como a oxidação é enérgica, eu vou quebrar as 2 π e a sigma, vou quebrar essa molécula no meio. E essa parte que sai só com um carbono, sempre que sai uma parte de alcino só com um carbono, ela é responsável pelo surgimento de gás carbônico no processo. Então, se eu tiver um alcino verdadeiro, tripla na extremidade da cadeia, certo? Um carbono com hidrogênio, quebrou aqui,
Meu resultado do processo de oxidação enérgica será um ácido carboxílico gerado pela parte maior da cadeia, gás carbônico e água. Eu vou ficar sempre nesse espectro aqui. Alcino com tripla na extremidade, um alcino verdadeiro. Sofreu oxidação enérgica, seu resultado vai ser um ácido carboxílico, gás carbônico e água. Beleza? Agora, se o alcino for falso, tripla no interior da cadeia, ó, não tem hidrogênio nesse carbono, nem hidrogênio nesse carbono. Aqui é um radical com uma certa quantidade de carbonos, aqui é outro. Eu vou quebrar aqui no meio, eu vou gerar apenas gás carbônico e água. Então, o falso, tripla no meio da cadeia, ácido carbônico, perdão, eu falei gás carbônico, desculpa, ácido carboxílico, aqui tem o C-OH e água. Beleza? Desculpa aí o mal entendido. E se for o verdadeiro, lembra, se for o verdadeiro, tripla na extremidade, com hidrogênio, quebrou tudo aqui no meio, essa parte só tem um carbono, gera CO2. E essa parte maior aqui gera o ácido carboxílico. Então teria ácido carboxílico, CO2 e água. Se for o falso, tripla no interior da cadeia, de um lado um carbono ligado a outro radical, carbono ligado a outro radical. Quebrou aqui no meio, nós vamos ter apenas ácido carboxílico e água. E finalizando, o etino gás acetileno. Esse é muito limitado. Sempre que você oxidar o etino de maneira enérgica, sua resposta é sempre gás carbônico e água. Porque quebrou aqui, ó, essa entidade só tem um carbono, essa entidade só tem um carbono. Toda vez que quebrar o alcino na oxidação e um lado dele ficar só com um carbono, só produz gás carbônico ali. Beleza? E como agora a oxidação é enérgica, é violenta, se liga nisso aqui. Eu tanto vou quebrar a π e a sigma, e se no carbono da tripla tiver hidrogênio, o oxigênio nascente vai se colocar entre o carbono e o hidrogênio, formando uma nova hidroxila. Vamos lá para os exemplos. Feito a mágica, olha aqui. Alcino do tipo verdadeiro, tripla na extremidade com o hidrogênio ligado ao carbono, alcino verdadeiro. Está na presença de oxigênio nascente, vai sofrer processo de oxidação. Qual? Procura o meio. Opa, tá aqui, ó, H3 ou mais, meio ácido. Vai ser a enérgica. Como é que se processa a enérgica? Devido à presença do agente oxidante, do ácido e do oxigênio nascente, nós vamos quebrar as duas ligações π e a ligação sigma nessa estrutura. Quebra a tripla por inteiro, gerando parcialmente isso aqui, ó. 3 valências livres nesse carbono. Nesse outro aqui, ó. 3 valências livres. Beleza? Oxigênio e água reagem gerando diversas hidroxilas, quantas forem necessárias para ocupar cada uma dessas valências livres. OH, 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 OH e OH. Quantas valências livres tiver, você coloca hidroxila. Agora observa, se no carbono que tem a tripla tiver hidrogênio, esse carbono será atacado pelo oxigênio nascente e ele vai se colocar entre a ligação carbono e hidrogênio formando uma nova hidroxila, ou seja, é como se esse oxigênio nascente se colocasse aqui e formasse uma nova hidroxila. Posso ter 3 hidroxilas no carbono só? 4 hidroxilas no carbono só? Não, no máximo uma. Então, esses poliálcools aí são instáveis demais, eles vão ter que se estabilizar. Para se estabilizar, o que eles fazem? Eles desidratam, eles perdem água. Então, vou imaginar a saída de água aqui, ó. OH mais H gera valência livre aqui e valência livre aqui, que vão se unir formando um C-O. Aqui, ó, hidroxila, H gera valência livre aqui, forma um C-O. Aqui desse lado, ó, hidroxila, H, valência livres, vão se unir aqui, C-O. Resultado, essa parte aqui da molécula eu vou ter CH3, C-O, OH, olha aqui o ácido carboxílico, mas essa parte da molécula aqui eu vou ter C-O aqui, C-O aqui, C-O, o famoso gás carbônico,
mais quantas moléculas de água foram eliminadas? 3 moléculas de água. Olha a resposta. Ácido carboxílico seria o ácido etanóico, também conhecido como ácido acético, gás carbônico e água nesse processo. Aquilo que eu falei, se oxidar de maneira enérgica um alcino com a tripla na extremidade, tende a formar ácido carboxílico, gás carbônico e água. Fazendo o balanceamento, ó, usando os 7 átomos de oxigênio no processo, então aqui, para ficar correto, 7 oxigênios nascentes. Beleza? Vamos fazer agora um alcino falso com a tripla no interior da cadeia. Olha a mágica. Olha esse. Alcino do tipo falso, tripla no interior da cadeia, ó, não tem hidrogênio desse carbono, nem hidrogênio desse carbono. Estou oxidando na presença de meio ácido, oxidação enérgica. O que vai acontecer? Eu vou quebrar a tripla todinha, ó. Quebro as duas π's e quebro a sigma. Então, temporariamente, eu ficaria com essa estrutura aqui, ó. São duas estruturas iguais. Se são iguais, a tendência é eu ter um único composto orgânico e não uma mistura de compostos orgânicos. Então, bora lá. Em cada uma dessas valências livres, lembra, o oxigênio nascente reage com a água, gerando diversas hidroxilas. Quantas forem necessárias para ocupar cada uma dessas valências? Então, você vai lá, ó, hidroxila, 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 hidroxila. Pode existir por muito tempo essas estruturas com mais de um hidroxila no carbono? Não. Para se estabilizar, elas desidratam, elas perdem água. Imagina a saída da água aqui, ó. OH mais H. OH mais H. Aqui gera uma valência livre e aqui também. Aqui uma valência livre e aqui também, que não vão ficar livres por muito tempo. Elas vão se unir formando um C dupla O e se unir formando um C dupla O. No final teríamos aqui C dupla O, OH. Aqui também C dupla O, OH, CH3. Mais quantas moléculas de água? 2 moléculas de água. O seu resultado, um único composto orgânico, porque essa substância é a mesma que essa. Teria aqui o ácido etanóico. Agora, uma observação. Por que deu 2 substâncias iguais? Deu a mesma substância. A tripla está equidistante, ela está bem no meio do composto. Se tivesse um lado dessa cadeia com mais carbono do que outro, eu teria uma mistura de ácidos carboxílicos. Um com uma quantidade de carbonos e outro com outra quantidade de carbonos. Nesse caso, ela está equidistante. Quando eu quebro, eu divido a molécula em 2 entidades com 2 carbonos. Então, eu gero o mesmo ácido. Se eu dividisse numa quantidade de carbonos diferentes, nós iríamos ter uma mistura de ácidos carboxílicos mais H2O. Fazendo o balanceamento, ó, foi usado 6 átomos de oxigênio e 6. E para finalizarmos, vamos ver o que acontece com a acetileno? Olha aqui, gente. O etino, o gás acetileno, o gás de maçarico, na presença de oxigênio nascente, estamos oxidando e de maneira enérgica porque o meio é ácido. O que vai acontecer? Vou quebrar essa tripla ligação todinha, as duas π's e a sigma vão se romper. Parcialmente eu teria isso, ó. De um lado, um carbono com 3 valências livres, do outro, carbono com 3 valências livres. Atenção para cá, ele tem hidrogênio ligado ao carbono da tripla. O que vai acontecer? O oxigênio nascente vai se colocar entre esse carbono e hidrogênio formando hidroxila, e entre esse carbono e hidrogênio formando hidroxila. E as demais valências livres, lembra? Quando o oxigênio nascente reagir com a água, ele vai formar diversas hidroxilas, as hidroxilas necessárias para ocupar cada uma dessas valências livres. Então aqui eu trago, ó, valência livre, hidroxila, valência livre, hidroxila, valência livre, hidroxilas. Vou colocar em todas. E onde tem hidrogênio e carbono, que estavam no carbono da tripla, o oxigênio nascente vem e se coloca entre o carbono e o hidrogênio, formando novas hidroxilas. Essa entidade não pode existir por muito tempo, só pode ter no máximo em cada carbono uma hidroxila. Para isso aqui se estabilizar, ele vai perder água. Então, olha como é que acontece a desidratação. OH mais H, OH mais H, OH mais H, OH mais H.
nós sabemos que o que resta aqui de valências livres, C dupla O, C dupla O, C dupla O, C dupla O. Então eu teria, ó, C dupla O na primeira estrutura. A mesma coisa C dupla O na segunda estrutura, mais H2O. Quantas moléculas de água? 4 moléculas de água. Essa entidade aqui é tudo a mesma coisa, então eu só preciso representar apenas por CO2, o gás carbônico, o dióxido de carbono. Beleza? Até a próxima.